Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. É com grande satisfação que nós estamos aqui iniciando mais essa live. Hoje, a convite do Centro Espírita Discípulos de Jesus, e no qual agradecemos já por esse convite, por essa oportunidade, e a todos que estão acompanhando nesse instante a transmissão, não só aos amigos do Centro Espírita Discípulos de Jesus, mas os outros amigos também podem nos acompanhar nesse instante. Com profunda alegria que estamos aqui, aproveitando, deixando o nosso abraço fraterno da nossa casa, do Centro Espírita Luz e Verdade. Para iniciar essa live, essa transmissão, vamos ler uma página, hoje do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, a lição número 32, que diz assim: quando vivemos acomodados, nos recusamos a crescer, ou quando agimos em desacordo com um padrão de comportamento que já sabemos ser melhor para nós, surge a estagnação, uma espécie de trombose no fluxo energético da vida, capaz de gerar problemas de toda a ordem. O problema é uma sintonia de estagnação a que nos chama a atenção para a necessidade de desobstruirmos as artérias da nossa existência através de uma nova maneira de proceder. Problemas são pressões que a lei da evolução realiza para que o homem se aperfeiçoe, transformando dentro de si mesmo. Depois dessa mensagem, então, vamos fazer a nossa prece, levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em agradecimento por mais essa oportunidade, onde estamos estudando os teus ensinamentos, Senhor. Que durante essa live possamos refletir, mas sobretudo sentir o teu ensinamento em nossas vidas. Que possamos nos esforçar para ser melhor hoje do que fomos ontem. E amanhã ainda um pouco mais. Nos abençoe, nos fortaleça, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez, agradecendo aí pelo convite, e mais em especial ainda, pois hoje nós vamos falar sobre uma obra da codificação, esse ciclo com a cada sábado estudando uma obra, e hoje nós vamos falar da quarta obra da codificação, que é o livro Céu e Inferno. Um livro que é pouco estudado por nós que somos espíritas. A gente até brinca sempre que, não sei se é medo de ir para o inferno, e as pessoas não gostam de estudar essa parte, mas é uma obra riquíssima. E até porque o nome dela é Céu e Inferno e a Justiça segundo o Espiritismo. Então é muito importante porque Kardec, quando traz com os espíritos essa obra, vai nos trazer exatamente esse conceito de justiça para nós. À época, a humanidade estava muito carente desse conceito, porque nós vimos de uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus como aquele velhinho sentado de barba branca num trono, e que em alguns momentos ele se ira contra a alguns de seus filhos. Então essa era a ideia, e a humanidade, na época do lançamento do livro Céu e Inferno, estava muito carente de um Deus que seja justo, que seja amoroso. Então, o Céu e Inferno, sobretudo, é uma obra que nos traz o conceito de justiça, a justiça divina. Então é muito importante a gente inicialmente falar disso. Vamos fazer um resumo, pelo devido ao nosso tempo, né, dessa obra, mas eu deixo aqui o convite para quem nunca leu a obra que possa fazê-lo. No início dessa obra ele vai falar exatamente sobre esse temor de Deus, né, que foi uma forma de dominar todos os povos durante muito tempo. Né, quando você temia Deus, então não faça isso porque Deus vai fazer aquilo. Então foi uma forma de dominação durante muito tempo, esse temor a Deus. No início dessa obra também ele vai falar um pouco exatamente sobre a questão da intuição das penas futuras, né, para a gente não saber aquilo que nos espera. Mas sobretudo ele vai começar a nos mostrar essa questão
de que é o céu e o que é o inferno. Primeiro, gostaria de desmistificar aqui nesse instante, né, aquela ideia do céu de contemplação que a gente às vezes pensa, né? O céu não é bem por aí. Mas para ilustrar isso que nós estamos dizendo, do que é o céu e o que é o inferno, a gente lembra da história do sábio, né, e do samurai. É uma história talvez muito conhecida por vocês, mas ilustra bem esse momento que a gente está querendo passar aqui agora. Uma vez, um sábio queria saber exatamente sobre o céu e o inferno, perdão, um samurai queria saber sobre o céu e o inferno. E aí buscou o sábio. E quando ele chegou lá no sábio, ele disse: Olha, eu queria saber o que é o céu, o que é o inferno. As pessoas falam tanto sobre isso. E aí o sábio começou a falar palavras baixas para ele, no sentido de menosprezá-lo, né, o samurai. Você é uma vergonha para sua classe, olha a sua espada e isso. E começou a falar. O samurai ficou irado. Ele ficou tão nervoso que ele chegou a embanhar a espada e tirar para dar um golpe no sábio naquele instante. E aí, naquele momento, quando ele levanta a espada, o sábio diz para ele assim: aí começa o inferno. E ele, percebendo que o sábio tinha arriscado a própria vida para dar uma lição para ele naquele instante, para dar o ensinamento que ele desejava, ele se envergonha daquela atitude, se ajoelha e pede desculpas para o sábio. E naquele instante, o sábio vira para ele e diz: aí, meu filho, começa o céu. Mostrando para nós, meus amigos e amigas, que céu e inferno nada mais é que estados íntimos da alma, estados de consciência. Ou seja, podemos estar no céu e no inferno aqui, agora, na Terra, nesse momento. E é muito comum acontecer essas questões. Às vezes, quando a gente tem um dia muito difícil, muito atribulado, e aí você chega a casa, e aí o seu companheiro, enfim, ou quem divide a casa com você, pergunta: e aí, como é que foi seu dia? E aí você diz: ah, meu dia hoje foi um inferno. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas o convite que eu faço para você e para todos nós que estamos reunidos nesse instante é o seguinte: será que na sua vida não teve dias que as coisas deram certo? Será que na sua vida não teve dias que foram dias de extrema felicidade, onde você pôde ter contato com aqueles que você ama, onde você pode ter contato com a natureza, com aquilo que você gosta, se você gosta da praia, se você gosta da montanha, enfim, você teve aquele dia maravilhoso. E aí, o convite que eu deixo para todos nós, e a sugestão, é que ao final de um dia desses, se alguém lhe perguntasse como foi o seu dia, o que será que nós responderíamos? Dificilmente, nós respondemos que esse dia foi um céu. Mas com muita facilidade, nós dizemos que o nosso dia foi um inferno. Então, o convite nesse estudo que estamos fazendo aqui, e vários outros que ainda vamos elencar, é que a gente possa olhar mais para os nossos dias e enxergar que existem dias bons, dias positivos na nossa vida, que não são só dias de dificuldades, de tormentas. E nesse dia de alegrias, fica o convite para que a gente possa dizer: não, hoje o meu dia foi um céu, foi muito bom. E para falar um pouco de céu e inferno dessa obra, né, vamos lembrar, depois dessa história, que o inferno é algo que a gente carrega nos nossos próprios olhos. Ou seja, é aquela história, aquelas pessoas que não conseguem ver nada de bom, sabe? A pessoa pede um copo d'água, você dá o copo d'água, mas você não enche até a boca. E a pessoa diz assim: mas não está cheio o copo, né? Ela não consegue perceber a beleza, ou melhor, a grandiosidade de ter uma água naquele momento que possa saciar a sua sede. Mas o foco dela está que o copo não está totalmente cheio. E por isso a reclamação. Então, lembrando também que essa questão de inferno é uma questão de união magnética, de pensamentos, né? Ou seja,
O inferno, nós poderíamos dizer assim, se comparássemos, é um condomínio, né, de espíritos que gostam da mesma coisa. E aí eles se unem ali naquele momento. Então, meus amigos, a dor faz parte da nossa vida, hein? Mas sofrer e reclamar o restante das nossas existências é uma opção nossa, é uma escolha nossa. E o que seria esse céu, né? Falamos um pouquinho aqui do inferno. E o céu? Bom, o céu, e aí o que eu falei que eu queria desmistificar aqui, não é aquele lugar de anjinho tocando harpa, né? Que é o que muita gente às vezes pensa, né? E que seria um local extremamente entediante. Imagina, né? As pessoas quando pintam o céu, elas dão essa ideia, né? De um som de harpa tocando 24 horas, um jardim, uma árvore, e a gente que é brasileiro bota debaixo dessa árvore uma rede para a gente ficar debaixo dela, né? Mas imagina um céu dele. Será que depois de um tempo não ia enjoar, né? A gente não ia ficar cansado? Aí a gente vai lembrar do Cristo, que ele diz assim: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, será mesmo que a gente vai para um céu para não fazer nada? Ou então só para ficar tocando harpa, né? Que graça teria isso? Então o céu, esse céu simbólico aí, abre aspas, né? Não é esse lugar de contemplação. Não é esse lugar onde não se faz nada. Mas é um local, né, onde os espíritos trabalham. E é importante perceber que Deus rege esse universo, né? Então, assim, sempre tem algo de bom que está acontecendo. Então, por isso, em tudo, nas situações que a gente passa, em tudo dai graças, né? Ele nos deixou essa mensagem: em tudo dai graças. Então, a gente precisa agradecer. Aproveitando esse momento que nós estamos passando da pandemia, é um momento de muita dificuldade, muitas dores, tantas vidas ceifadas, tantas pessoas conhecidas nossas, talvez você que esteja me ouvindo, que perdeu um familiar, perdeu alguém muito próximo, mas que a gente possa confiar na justiça divina, que a gente possa confiar que tudo está dentro de um planejamento maior. Eu sei que às vezes é difícil para a gente entender isso, mas Deus é justo e bom, e a gente precisa dar graças em tudo aquilo que acontece. Portanto, assim como eu disse aqui que o inferno é um condomínio onde espíritos se afeiçoam e estão juntos naquele local, o convite para o céu é uma limpeza de pensamentos, né? Porque o pensamento ele é como um imã, ele atrai. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai falar disso, que o pensamento ele atrai, né? Então a gente pensa daqui, às vezes a distâncias, e aquela pessoa pode receber sim esse pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Mas então a doutrina espírita nos convida todo o tempo, a gente isso, a cultivar os bons pensamentos. É por isso que ela nos convida a cultivar os bons pensamentos. Por quê? Para fazer essa limpeza, essa higiene. E quanto tempo será que a gente dedica a essa limpeza de pensamentos? Importante a gente lembrar, né? Então, meus amigos, conceituamos um pouquinho aqui o inferno, o céu, percebemos que eles não são locais necessariamente, né? Ah, e uma coisa importante também lembrar sobre o inferno: imagina que inferno é esse que você seria condenado eternamente. É muito importante lembrar disso, né? Imagina esse Deus que eu estou falando aqui, que é soberanamente justo e bom, e que condenaria, por exemplo, um filho que teve um deslize a ficar eternamente separado de sua mãe. Então, esse Deus não seria justo. A gente tem dois caminhos: ou a gente tem a certeza de que Deus é justo e soberano e bom, é um dos seus atributos, a gente aprende lá no início do Livro dos Espíritos, ou então a gente não tem esse conceito, porque nesse inferno onde as pessoas ficariam condenadas para sempre, como seria isso? E olha só que importante a gente lembrar: na justiça dos homens, cada pena é correspondente à ação. Ou seja, né, a pessoa que rouba alguma coisa tem uma determinada pena, a pessoa que mata tem uma determinada pena, e depois de um tempo se ela cumprir a pena, enfim, todas aquelas questões, ela pode um dia sair e retornar ao convívio na sociedade. Por que com Deus seria diferente, né? Por que com Deus, por um deslize que você cometa na sua existência, você estaria condenado a esse inferno
eternamente. Então é importante a gente perceber isso. Olha a justiça aí, né? A justiça de Deus. Então conceituamos um pouco, vimos que essa questão de céu e inferno são estados íntimos, estados de alma. E eu queria passar aqui para uma parte importante do livro Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, né? Esse Código Penal da Vida Futura são itens que Kardec coloca com os espíritos a respeito da situação depois desse momento, né? E aí onde ele mostra exatamente essa questão de justiça, e não de um Deus que pune, que castiga. Porque no primeiro artigo desse código, no primeiro item, eu selecionei apenas alguns, tá, para que a gente pudesse conversar aqui, ele vai dizer assim, ó: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de depuração das suas imperfeições. Então veja bem, ó, o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se libertou quando estava aqui. Então aquilo que nos espera do outro lado, aquilo que nós sofremos do outro lado, tem ligação direta com aquilo que nós estamos fazendo aqui e agora. Por isso que não dá para separar, embora a gente saiba da importância da vida espiritual, que ela é a verdadeira vida, mas o mundo espiritual e o mundo corporal, eles estão em intercâmbio o tempo todo. As nossas ações aqui vão provocar reações lá, né? Então isso é importante a gente perceber. E aqui no item 3 agora, né, desse Código Penal, ele vai nos convidar, até porque a doutrina espírita convida a gente o tempo todo à evolução, é uma doutrina de progresso, enfim. Mas ele vai nos convidar aqui a gente cada vez mais se despojar das nossas imperfeições. Porque ele vai dizer uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que você já sabe, mas o Céu e Inferno vai relembrar a gente aqui. Olha o que ele vai dizer no item 3. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional à soma das boas qualidades. Aí ele dá aqui um exemplo. Se a alma tem 10 imperfeições, diz ele, sofrerá mais da que tiver apenas 3 ou 4. Então, olha o que ele está dizendo aqui para a gente. Quanto mais imperfeições nós tivermos, mais a gente está longe da felicidade. Porque a imperfeição, como ele diz aqui, né, está ligada com as penas, com as nossas dificuldades, com os desafios que nós iremos passar. Então, quanto mais a gente vai se despojando dessas imperfeições, melhor é para nós. A gente vai se sentir melhor. Aí vamos pular lá para o 13º. Selecionei, como disse para vocês, só alguns para vocês. O espírito é sempre o árbitro da sua própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Então, nesse item 13º, deixa bem claro que não dá para a gente culpar ninguém, que é o que a gente costuma fazer, né? Quando eu digo a gente, eu estou dizendo sempre no geral. Então não dá para botar a culpa mais na esposa, no marido, na sogra, no fulano, no chefe, seja em quem for. Porque ele deixa bem claro, o espírito é o árbitro da sua própria sorte, né? Podendo prolongar ou suavizar esses males. Então não dá para a gente terceirizar o mal. Não dá para a gente terceirizar as nossas dificuldades. A gente precisa assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos. Então, se nós estamos buscando a evolução e estamos colhendo o resultado, o mérito é nosso. Mas se a gente se encontra distante e a dor às vezes vem, bate na nossa porta, nos convida a uma transformação que é dolorida, porque amadurecer dói. Como diz a psicologia, é o segundo passo. Então, o amadurecimento é uma coisa que não é fácil para nós, mas é necessária. A gente precisa amadurecer. Então, nesse item aqui, não dá para a gente colocar mais a culpa no outro, né? A gente não pode mais colocar a culpa. A gente assume a responsabilidade pelo aquilo que faz. E mais ainda, poderíamos acrescentar aqui nesse item que não existe coitadinho. Se é uma coisa que nós aprendemos também na doutrina espírita, é que não existe coitadinho. Ah, mas ele está sofrendo.
Existe uma razão por trás desse sofrimento. E aí só a reencarnação é que vai explicar isso pra gente. Se a gente olha para a vida do cidadão, e naquela vida ele não fez nada que ele pudesse estar naquele estado, aí só a reencarnação. Só a reencarnação vai explicar isso para nós. No 16º, ele vai falar para a gente sobre a questão de arrependimento, que também é bem interessante. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Olha só, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Então, beleza, erramos. Todos nós vamos errar. Arrepender-se é o primeiro passo. Só que o primeiro passo só não adianta. A gente tem que dar mais passos. E aí segue ele dizendo, mas ele apenas não basta. Necessárias ainda a expiação e a reparação. E aí ele vai deixar uma frase aqui riquíssima para nós. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Olha como é rico isso aqui. Arrependimento, expiação e reparação são 3 itens. E ele diz que esses 3 itens são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, o arrependimento é o primeiro passo, mas depois a gente vai ter que expiar e reparar. E quando eu falo disso aqui, eu lembro de uma parábola de Jesus. Aquela do filho pródigo, lembra? O filho pede a antecipação da herança e vai embora. Há um rebuliço em toda essa história. Por quê? Primeiro que, quando ele pede a antecipação da herança, era a mesma coisa que ele desejar a morte do pai dele. Então, e toda aquela comunidade viu aquilo ali. E ele ainda tinha um irmão. O irmão também não gostou nada dessa história. Então, quando ele parte, ele vai embora, né? Lógico, o pai fica mexido, o irmão fica revoltado, e toda aquela comunidade que residia naquele local viu essa cena. Esse filho vai embora, cai ao mundo. Só que depois de um tempo, dá tudo errado para ele. E ele fica numa situação tão difícil que ele fica sem nem ter o que comer, nem ter o que vestir. E ele vendo os trabalhadores do pai dele, que tinham um emprego e tinham que comer, tinham que vestir, ele chega numa condição que ele fica pior do que os funcionários, os empregados do pai. E depois, quando ele chega nessa situação, no fundo do poço, ele decide voltar e pedir perdão ao pai dele. E aí, por que eu estou contando essa história? Arrependimento, expiação e reparação. Está aqui no céu e inferno. 3 condições necessárias para pagar uma falta e suas consequências. Esse filho volta. E nessa passagem, nessa parábola belíssima do filho pródigo, né? Quando ele volta, primeiro que ele tinha que passar pela comunidade, por aquele grupo, porque a casa do pai, que era o dono de todas aquelas terras naquele local, ficava no final. Então ele necessariamente tinha que passar. Todos aqueles moradores que um dia viram ele sair com toda a sua pompa, agora viram ele retornar na mais extrema miséria, sem ter o que comer. Então ele precisava passar por aquilo ali. E quando ele vai chegando e que o pai avista ele, numa das cenas belas dessa passagem, o pai corre de encontro ao filho e abraça ele. Algo que jamais aconteceria, porque jamais um ancião poderia correr em direção a alguém mais novo. Teria que ser ele a correr para o mais velho. Mas o pai faz aquilo ali, abraça o filho e o perdoa. O filho só queria pedir, no mínimo que ele ia pedir, é um emprego na lida, porque ele queria ter um emprego e queria ter o que comer, o que vestir e aonde dormir. Ele não tinha mais aquilo. Mas o pai abraça, perdoa ele, fica tão feliz com a volta dele que manda matar um novilho e manda fazer uma festa. Então, meus amigos, nesse momento, a gente percebe o arrependimento do filho, a expiação, mas ele vai ter que reparar. Mas ele vai apagando os traços dessa falta cometida, era isso que eu queria deixar aqui registrado, porque o pai perdoa. E quando ele faz essa festa, ele diz para todo mundo, né, para a comunidade, porque você imagina o burburinho, porque fofoca, disse-me disse, tem desde a época de antes de Jesus, daí não é do nosso tempo.
Desde aquela época já tinha. Você imagina quando ele volta, todo mundo falando, ih, lá, tá vendo? Voltou, não deu certo, isso, aquilo, aquela coisa toda. Então o pai dá aquela festa que era para dizer assim, olha, eu perdoei meu filho. O assunto está encerrado. Quem quiser falar, fala. Mas ele perdoou o filho dele. Então ele foi apagando os traços dessa falta cometida. Agora, ainda tem nessa história, não finaliza com o irmão, né? Porque o irmão não gostou nada da história. Ele questionou o pai, inclusive, porque ele falou assim: eu que fiquei o tempo todo aqui, você não fez festa para mim, como é que agora o outro volta, você faz festa, enfim. Mas o filho vai ter que sim reparar aquilo que fez. Mas essa história ilustra bem a questão do perdão, a questão da reparação que nós necessitamos fazer, que é importante para nós. No item 19, ele diz assim: como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhor às vezes da maneira lenta e sua obstinação no mal é bastante tenaz. Nenhum espírito, isso aqui é motivador esse item, nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Se assim fosse, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna situação de inferioridade e escaparia à lei de evolução que rege providencialmente todas as criaturas. Então, meus amigos, no 19º, ele fala que nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Todos nós, um dia, vamos nos melhorar. A importância de que a linha é de subida. A gente tem um objetivo para chegar. Então, todos nós, um dia, pensa naquela pessoa que mais está ligada ao mal hoje em dia. Ela um dia irá seguir o caminho do bem. Eu não vou dar spoiler aqui, porque semana que vem tem um estudo da Gênese, né? Um outro companheiro que vai fazer. Mas em A Gênese, no bem e no mal, ele vai falar disso. Da importância de que todos, que de certa forma aqui no Céu e Inferno ele está falando isso. Quando ele diz que nenhum espírito está numa condição que nunca vai se melhorar. Não. Sabe, porque nós fomos criados com o objetivo à perfeição. Então todos nós iremos sim nos melhorar um dia. E o último item aqui que eu separei do Código Penal da vida futura, que diz assim, que é o item 29, que vai mostrar a importância de Deus na nossa vida, dessa misericórdia do Pai, que diz assim: a misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado a porta do retorno ao bem. Então, nesse último item que separamos aqui, ele vai dizer o seguinte para nós: todos nós respondemos por aquilo que fazemos. Só que a misericórdia de Deus é infinita. Não esqueçamos jamais disso. Ela não é cega, como ele diz aqui. Ou seja, Deus não passa a mão assim, ó, na nossa cabeça. Ah, tadinho dele, ele errou, ele... Não. Nós respondemos por aquilo que fazemos. Mas Deus é misericórdia sempre. Não vai nos condenar ao inferno eterno. Ele, como diz nesse final aqui do item 29, deixa sempre aberta para nós a porta do retorno ao bem. Isso me lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala o mal e o remédio. Ele diz: Deus, que é toda bondade, colocou o mal, e do lado do mal está o remédio. Resta saber se a gente quer tomar o remédio para poder seguir o nosso caminho, ou se a gente não quer tomar. A gente prefere ficar ali. É o que ele disse aqui, é livre-arbítrio. As escolhas são nossas. Nós escolhemos fazer ou não fazer. Então, que a gente não esqueça da misericórdia de Deus. Por mais difícil que as coisas se apresentem, ela é infinita sempre. Deus te ama do jeito que você é. Tenha certeza disso. Ele não faz escolhas. Não, eu amo esse aqui, eu amo aquele ali. Não. Ele ama a todos. Não esqueçamos disso. E eu queria dar um destaque aqui, porque o nosso tempo já está voando, a segunda parte desse livro, que também é muito rica, que são exatamente os exemplos. Né? Os exemplos que são espíritos que viveram aqui na Terra, assim como nós,
e que se manifesta lá na Sociedade Espírita Parisiense, e que Kardec vai fazer uma catalogação de todos esses espíritos, para que a gente possa aprender com eles, porque eles vão dar a experiência de como foi a vida na Terra e de o que eles estão experimentando agora no mundo espiritual. Então, por isso é muito rica essa segunda parte do livro Céu e Inferno. E você veja como é interessante. Muitas pessoas, às vezes, nunca estudaram a obra, né, e a gente espera nessa live aqui, de forma bem rápida, mas que a gente faça assim, né, como assim, como se fosse um menu degustação, né, para que a pessoa veja e fale assim, não, eu vou ler, eu quero ler para ver o que tem. Né, vai fazer o cardápio depois completo, né? Então, nessa segunda parte, só para vocês terem uma ideia, tem comunicações de espíritos sofredores, de espíritos que se suicidaram e que depois vão dar os seus relatos lá, espíritos que cometeram crimes e estão arrependidos, os espíritos endurecidos, etc. Né? E o interessante é que é muito comum em todas essas comunicações, todos eles desejam que uma nova oportunidade, né? E todos eles têm uma sensação de que eles podem fazer diferente, né? Eles não fizeram diferente porque muitas das vezes não tinham nem conhecimento daquilo que estavam fazendo. Então, é importante perceber isso, né? Esses espíritos vão trazer esses relatos. Muitos deles dizem assim, se eu soubesse que era assim, eu não sabia que era assim desse jeito aqui do outro lado. Então, isso é muito importante. Tem comunicações de rainhas, por exemplo, tem a rainha de Aúd, se eu não me engano o nome dela, onde ela chega no mundo espiritual ainda com toda a pompa de rainha. Então ela pergunta, cadê o estudo? Ela até quase briga com Kardec, né? É até interessante, porque ela falou assim, você já está me incomodando muito, você está me perguntando muito, enfim, né? Ela falou, cadê meus estúdios? Cadê fulano? Por que não estão me atendendo? Porque ela chega no mundo espiritual ainda achando que está no mundo material. Então, é muito interessante, né? Fica, então, de reflexão para nós, né? Caminhando aí para a gente fazer a finalização do nosso bate-papo, que a gente possa aproveitar a nossa encarnação, já que dá tanto trabalho para encarnar, e a gente, quando vê essas comunicações, como eu deixo o convite para que vocês possam ler depois, as comunicações, e a gente vê como os espíritos têm a vontade de estar aqui novamente. Então, dá trabalho reencarnar. O livro Missionários da Luz conta todo um processo de como se faz para reencarnar. A gente sabe da dificuldade que é, né, do trabalho que dá. Então, já que a gente está aqui, vamos aproveitar o tempo, né? Vamos aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Vamos tentar ficar ao máximo que a gente puder, né? Aproveitando as oportunidades que a gente recebe da providência divina e aproveitar esse momento, sabe por quê? Porque senão a gente fica igual a história daquele benfeitor espiritual que André Luiz narra no livro Ação e Reação, se eu não me engano, a história do Silas. O Silas já era um instrutor espiritual no mundo, lá no mundo, né, superior, no mundo espiritual, perdão, e ele precisava ainda reencarnar, e ele já estava há muito tempo lá. E aí o André Luiz pergunta, né, para os estudiosos, mas por que ele não reencarna? Tá? Porque ele ainda precisa encontrar um desafeto para poder reencarnar. E ele diz assim, mas a espiritualidade não podia mostrar para ele? Sim, até podia, mas aí é onde está o mérito de toda a história. Então ele já estava trabalhando no bem, mas ele ainda necessitava, assim, por questões do passado, unir-se com outros espíritos para um processo de reencarnação. Então o que eu estou querendo dizer assim aqui é o seguinte, que é importante que a gente possa aproveitar as oportunidades. Vamos aproveitar o momento que a gente está aqui, né? Não vamos desperdiçar as nossas oportunidades. Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder, aproveitando esse momento. Então eu queria lembrar aqui que essa questão de céu e inferno são as nossas escolhas. E aí está na nossa mão. Está na nossa mão. O que a gente vai escolher? O que a gente vai escolher? Bom, se a gente escolher ir para o inferno, que é a escolha nossa, você precisa de muito talento e muita estratégia para ir para o inferno. Né? Por quê? Porque ir para o inferno quer dizer significando, que a gente tem que ser antipático,
a gente tem que ser mal-humorado, a gente tem que procurar não fazer o bem para ninguém. Olha como é que dá trabalho isso. Ser antipático dá trabalho. Não é muito mais simples a gente ser simpático com as pessoas? Você dá um sorriso, isso abre portas. Você quebra. Quantas vezes a pessoa está mal-humorada? Você, quem trabalha atendendo ao público, enfim, essas coisas, sabe do que eu estou falando. A pessoa às vezes chega ali nervosa já, com problema e tudo, e você trata aquela pessoa bem. Dá um bom dia, dá uma boa noite, boa tarde, seja o que for. Abre um sorriso. O que eu posso te ajudar? Não, nós vamos resolver. O que a gente pode fazer, sabe? Você quebra aquela psicosfera da negatividade que está naquele momento. Então é importante isso. Vamos lembrar do Cristo, que ele disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Pesado é fazer o mal. Fazer o bem não é tão difícil assim quanto a gente imagina. Então escolher o céu é muito mais fácil do que escolher o inferno. E aí eu queria encerrar aqui lembrando da importância de se fazer o bem. Porque, como dizia Chico Xavier, o bem é o nosso advogado em qualquer parte. Então que a gente possa pensar nisso. Quantas pessoas no mundo estão precisando de ajuda? Não só principalmente agora nesse momento da pandemia, mas depois que a pandemia passar também. Quantas pessoas no mundo precisam de ajuda? Por isso o bem que a gente faz. Um pequeno gesto, o bom dia, o cumprimento que a gente dá para as pessoas. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Não que a gente vá fazer por interesse, mas isso volta para nós algum dia. E eu lembro da história do gerente de um frigorífico, que um dia, visitando as câmeras frigoríficas, já ao final do expediente, sem que se desse conta, algumas pessoas que estavam lá foram embora e a porta bateu e ele ficou trancado dentro da câmera frigorífica. Ele estava sem celular, o celular tinha ficado na sala dele. E ele ficou desesperado, e ele pensou assim: vou morrer, porque já era fim de tarde, as pessoas já estavam próximas de ir embora, e quem ia dar conta de que ele não estava lá? Ou melhor, que ele estava dentro da câmara frigorífica. Então ele já estava preparado para a morte, porque até o dia seguinte, quando alguém chegasse para abrir a câmera, ele já estaria morto. Eis que, passado alguns minutos, a câmera se abre e o porteiro abre a câmera frigorífica e diz assim: ô doutor, eu sabia que o senhor estava aí dentro. E ele não sabia se chorava, se agradecia, enfim. E ele diz assim: muito obrigado e tudo. E ele diz: mas como é que você imaginou que eu estava aqui dentro? Ele disse assim: não, porque deu o horário, todo mundo foi embora. E o senhor sempre, quando chega de manhã, me cumprimenta, me dá bom dia. E quando o senhor vai embora, o senhor sempre se despede de mim, me dá um até amanhã. E eu percebi que a hora passou, as pessoas foram embora, e o senhor não tinha passado lá para se despedir. Eu falei assim: não, eu tenho certeza que ele ainda está aí dentro em algum lugar. E aí eu comecei a procurar por dentro da fábrica. E aquele homem, muito emocionado e profundamente agradecido, compreendeu o valor de se fazer o bem. Então, como nos diz André Luiz, e aí agora sim eu quero encerrar a nossa conversa, numa frase que ele diz assim: nenhum de nós é capaz de prever o resultado de um pequeno gesto de amor. Eu vou repetir: nenhum de nós é capaz de prever o resultado de um pequeno gesto de amor. Então, o convite aqui nessa live é que a gente possa fazer pequenos gestos de amor. Deus não espera de nós grandes coisas. O que Ele espera é que a gente faça o que a gente veio aqui para fazer. E com certeza, pequenos gestos de amor estão na pauta das nossas realizações. Se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno, depende somente de nós, das nossas ações. Lembrando que a gente pode construir esse céu aqui e agora. O lugar para ser feliz é aqui e o momento para ser feliz é agora. Depende só de nós. Meus amigos, nosso tempo já está estourado. Eu agradeço imensamente pela atenção, pelo carinho de todos vocês, deixando mais uma vez em especial um abraço a todos do Centro Espírita Discípulo de Jesus, agradecendo o convite em nome da Rosália, que nos fez o convite, mas a toda a direção da casa, pela oportunidade, e a todos aqueles também que durante essa live de outras instituições estão acompanhando conosco. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, Mestre amigo, Deus nosso Pai,
mais uma vez unimos os pensamentos a Ti, nessa oportunidade somente para agradecer. Agradecer pela oportunidade de passarmos alguns minutos refletindo sobre os Teus ensinamentos. Em especial nessa manhã, nessa obra tão importante, Céu e Inferno, a justiça segundo o Espiritismo. Que em busca da justiça, jamais esqueçamos do amor, da caridade e do perdão. Que o Senhor renove a nossa fé em todos os instantes, principalmente nesses momentos onde estamos vivendo grande desafio na humanidade. Mas que a Tua mensagem, que consola, que orienta, que conforta, possa chegar a todos os corações, principalmente aqueles que perderam a esperança, principalmente aqueles que estão revoltados, que deixaram de acreditar em Ti, Deus, nosso Pai. Que eles possam ter a certeza que o Senhor rege esse universo e que nada que acontece sem Sua permissão. Que possamos entregar o nosso caminho na Sua mão, tendo a certeza que o Senhor faz a sua parte e que nós podemos fazer a nossa. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje, agora, por todo sempre. Graças a Deus.